Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia! Eu tava pra fazer essa live pelo YouTube, mas não deu certo, então essa live vai ser aqui mesmo. E aí as próximas vão ser no YouTube. Hoje é a nossa primeira aula sobre a mandala lunar. Então eu dividi em 4 aulas. Uma hoje, dia 18, a próxima é na quarta-feira, depois vai ter uma aula na segunda-feira e outra aula na outra quarta-feira. E a gente vai falar como que você pode, essa aqui é a minha mandala, como que você pode começar a usar a mandala lunar na sua vida e de uma forma prática e que vai te ajudar a te conectar com a sua energia feminina. Então vão chegando aí, meninas, que essa primeira aula vai ser muito legal. A gente vai falar sobre o ser mulher. Lembrando que quanto mais vocês interagirem, melhor, porque aí a gente consegue ter uma conversa e tirar dúvidas e até ter mais insights aqui. Depois, no final dessas 4 aulas, eu vou mandar para vocês a foto desse mapa mental. Um mapa mental que também foi feito no Canva para te explicar cada arquétipo. E eu vou mandar o desenho da mandala já pronto. Tem pessoas que não gostam de desenhar. Esse é o que eu faço, eu desenho a minha mandala. Mas tem gente que prefere já ela impressa para só preencher. Então, no final, eu vou mandar esses 3 arquivos para vocês, lá no dia... Que dia que é? Na última aula, que é na quarta-feira que vem, não nessa agora, na próxima. Hoje, a nossa aula é sobre ser mulher. Por que que isso importa? Bom, a mandala lunar, como eu já falei antes, ela conecta a gente com a energia feminina. Muitas de nós temos uma aversão, um bloqueio com a nossa energia feminina por tudo que a gente ouviu sobre mulheres, sobre ser mulher, desde que a gente nasceu. Então, muitas das minhas clientes ouviram que a mulher é a parte fraca, que o homem que é o forte. Então, elas não queriam se identificar com a energia feminina, que foi o que elas aprenderam. Então, quando a gente é criança, a gente vê a mãe como energia feminina e o pai como energia masculina. E aí, se você enxerga a sua mãe como uma pessoa fraca, você não quer se conectar com aquela energia. Você quer ser masculina, mais masculina, ter uma energia mais masculina, porque na sua visão de criança, o seu pai é o forte. E por que que a gente precisa falar sobre ser mulher? Pra gente entender que as duas energias são complementares. Tanto a mulher, a energia feminina, quanto a energia masculina, independente de sexo aqui, de gênero, elas são energias que se complementam. Um homem precisa da energia feminina. A energia feminina é aquela da criatividade, é da intuição, é da conexão com a sua espiritualidade. Então, o homem também precisa da energia feminina. E nós, mulheres, precisamos da energia masculina, que é do planejar, do fazer, da ação. Tipo, quando você vai na academia todo dia e mostra essa energia, essa é a nossa energia masculina dentro da gente. E se a gente fica muito pro lado da energia feminina, a gente não consegue pôr toda essa criatividade que a energia feminina nos dá no mundo. Só que se a gente fica só na energia masculina, a gente já começa a fazer muita coisa e não consegue parar para se ouvir, para respirar, para sentir. E é aqui que a nossa mandala lunar entra. Quando eu comecei a fazer a minha mandala, isso já faz quase 1 ano e meio, foi um susto, porque eu me intitulava como uma pessoa procrastinadora, cansada. Eu falava, nossa, eu tô o tempo todo cansada. Tudo bem, né? Mãe de bebezinhos, eu estava realmente cansada de cuidar das crianças. Mas eu achava que eu tava cansada o tempo todo. E na mandala você consegue fazer uma coisa que é o segredo da vida. Parar, respirar e se perceber. Por quê? Porque você vai precisar escrever lá como você estava se sentindo. E para você saber disso, você tem que parar e se perceber. Você precisa saber como que você está se sentindo para você poder escrever. Então, hoje a gente vai falar sobre o ser mulher, como que a mandala pode te ajudar, né? Por exemplo, para você conseguir enxergar se realmente você tá cansada ou se você tá só se intitulando e aí você começa a agir, né? Porque tudo que a gente fala, a gente começa a agir de acordo com o que a gente fala. Ou se você fica mais cansada, por exemplo, no período da sua lua minguante, o que é comum, é normal. Nós somos cíclicas. Os homens, né, a gente vê ali o sol, por exemplo, ele brilha o dia todo e tá tudo bem. E se a gente não consegue ver ele brilhar, é porque as nuvens que estão tampando. A lua, ou a gente vai ver ela cheia, ou a gente vai ver ela só na crescente, ou ela tem os ciclos dela. Então, quando a gente consegue olhar para os ciclos da lua e consegue olhar para o nosso ciclo interno, as nossas emoções, a nossa menstruação, a gente consegue se conectar com a nossa energia feminina
e com a verdade, se realmente você tá se sentindo muito cansada, ou se realmente você fica estressado o tempo todo, sabe? Quando você fala, nossa, esse mês eu passei, sei lá, metade do mês estressada, não posso, tô muito ansiosa. E aí na hora que você vai fazer sua mandala, você percebe que não. Na verdade, foram 3 dias ali que eu tava muito nervosa, muito irritada, que era ali condizente com a minha lua nova, o que também tá tudo comum, tranquilo. E não, eu não sou uma pessoa nervosa, eu só estava nesse período. Então a mandala consegue abrir essa visão para você e ela te ajuda a se planejar de uma forma assertiva. Mas Sandy, eu não consigo, se eu sei que todo período da minha lua nova eu vou ficar nervosa, eu não consigo falar pro meu chefe, não vou trabalhar hoje não. Sim, a gente não consegue, só que quando você vai se planejar, você consegue estrategicamente, depois que você já tem a sua mandala ali de uns 3 meses, você vai ver padrões se repetindo. E aí você consegue se organizar, se planejar para você conseguir marcar eventos, por exemplo, eventos sociais, num momento que você está comunicativa, que você quer estar com pessoas. Do mesmo jeito que você não vai marcar um evento desse naquele período que você tá quietinha, quer ficar com você. Então é nisso que a mandala lunar é tão importante. Te ajudar a fazer um planejamento cíclico, a olhar para a sua ciclicidade e a te conectar com o momento presente. Então, para as ansiosas de plantão, me coloco aí também, quando a gente consegue parar, se conectar, ver como que a gente está se sentindo e como eu poderia estar me sentindo para atingir o que eu quero. Então, se eu estou muito ansiosa, mas eu quero estar tranquila, consigo parar, analisar e usar exercícios para me mover para esse novo sentimento. Então, em vez de eu continuar no milhão acelerada, eu paro, respiro e aplico algumas técnicas que eu sei, ou que eu vou passar algumas técnicas também no final para vocês, para me conectar com o momento presente. Então, a atenção plena, que eu falo muito aqui para vocês, ela é muito importante para a gente conseguir se conectar com o momento. E é nesse momento, no momento que a gente se conecta, que tudo pode acontecer. Porque não existe força no passado, nem força no futuro. A única coisa que a gente tem é o momento presente. Então, para mulheres que estão aqui me assistindo ao vivo, meu marido entrou. Oi, marido. Oi, a Mila tá aqui. Quem mais tá aqui? A Manu tá aqui. Carlinha. Olá, mulheres lindas. A Ruth. Mai, você tá aqui também. Bem-vinda. E aí, o que eu quero perguntar pra vocês que estão aqui ao vivo comigo? Se vocês quiserem abrir, abram. Se não quiser, eu só quero explicar o porquê dessa pergunta. Uma dica, pega um caderninho e aí as respostas que você não quiser dar aqui, né, pra todo mundo ver, escreve. Escreve porque isso aqui é autoconhecimento. Você vai perceber o porquê da sua energia feminina, ou tá muito em alta ou estar baixa, ou por que você não tá navegando pelas energias de uma forma que te ajuda na sua vida. A primeira pergunta aqui para você escrever é como que foi a sua relação com a sua menarca, com a sua primeira menstruação. Por que eu tô te perguntando isso? Muitas mulheres têm um relacionamento muito ruim, muito negativo com a menstruação. Não querem menstruar, não conseguem aceitar. E quando a gente consegue olhar para nossa menstruação de uma forma mais amorosa, vendo que aquilo ali é um sinal de vida, como a minha amiga maravilhosa sempre fala da Alma Terapias, a Tabata, quando a gente consegue olhar para nossa menstruação como uma coisa de... aquilo ali representa a vida, representa que eu posso, inclusive, gerar uma vida. Aquilo ali mostra que eu estou saudável. Aquilo ali mostra que eu sou cíclica. Então, quando a gente consegue olhar, ter uma relação com a nossa menstruação melhor, uma relação bonita, né? De estar orgulhosa de ter aquilo pra você, o nosso relacionamento com o nosso corpo começa a mudar. E a gente consegue entender melhor nossos ciclos. Tanto o ciclo menstrual, quanto esse ciclo que eu falo emocional, que é como você age durante os seus ciclos, tanto externos quanto internos. Então, vocês escrevem aí no caderninho de vocês como foi a sua relação com a sua primeira menstruação. Leva aí, puxa aí na sua mente, quando eu menstruei, todo mundo fez festa, foi uma coisa positiva. E como que eu consegui levar isso pra mim? Eu fiquei com vergonha? Ou eu fiquei orgulhosa?
Ou quando eu menstruei, ninguém acreditou. Nossa, minha mãe falou, ai, vai limpar isso, menina. Ou alguma coisa assim. O que isso me causou? Qual foi o sentimento que ter a minha primeira menstruação me trouxe? Escreve isso no seu caderno. Por quê? A mandala lunar vai te ajudar a olhar para a sua menstruação de uma forma mais tranquila, porque você vai entender o que está acontecendo com o seu corpo. Olha aqui a Carlinha. Pra Carlinha foi assustador. Passou anos sem querer menstruar, ficou com vergonha. E isso, por pior que seja, é real. Muitas mulheres, é muito comum, muitas mulheres têm vergonha. Ou a gente não quer que as pessoas saibam que a gente tá menstruada. Quem nunca foi comprar absorvente e escondeu o absorvente pra ninguém ver? Por quê? Sendo que a maioria, né, das mulheres menstruam. Por que a gente quer esconder isso, uma coisa tão natural pro feminino, pra nós, mulheres com útero? Então, olhando pra isso, a gente consegue ver de onde que vem alguns bloqueios nossos, tanto com a menstruação quanto com o ato. Olha que legal. Isso aqui vai mudar a vida de vocês. Quando você começa a ter um relacionamento mais saudável com a sua menstruação, até os sintomas da TPM melhoram. Como assim, Sandy? Sim. Você vai começar a preencher a sua mandala. Quando tiver uns 3 meses preenchendo, você vai olhar pra isso e você vai entender o que eu tô falando. Olha aqui, a Ruth do Cristal Incense já tava esperando que ia vir. Ela não tinha vergonha. Ó, que bom, Ru. A Manu foi prática e objetiva, direto no OB. E não, agora percebendo que foi bem condizente com como eu me sinto. Masculino alto e feminino baixo. Não teve nenhuma comemoração. Olha aí. Você viu como é legal a gente conseguir identificar, olhar para o que a gente fez e olhar para o sentimento que a gente teve, porque traz clareza. E tá tudo bem, não existe o certo e errado, existe o olha que interessante, isso continua influenciando a minha vida. Então, quando você consegue olhar para isso, e a gente vai falar também sobre plantar a lua, então como celebrar e colocar esse sangue menstrual de volta para a mãe natureza. E quando eu falo isso, vai ter, tem os extremos, tá, gente? Tem as pessoas que são super naturais e bruxinhas que eu amo e que não concordam com o que eu vou falar, e tem as que também não concordam porque é uma coisa muito no centro. É uma coisa que você tem que sentir. Não precisa ser um ritual na lua cheia, dançando no mato, devolvendo seu sangue. Pode ser simplesmente tomar banho e intencionar que aquele sangue vá de volta para a mãe natureza. Então aqui, gente, o que eu quero trazer para vocês é a praticidade da conexão. Porque não precisa ser difícil, a gente não precisa fazer com que as coisas sejam extremas, a gente pode fluir. Pode ser que em um dia, em um mês, você queira usar um ritual muito complexo para entregar seu sangue para a mãe natureza, mas pode ser que no outro mês você fale, não, vou fazer no meu banheiro, tá tudo bem ali, tomar um banho no meu chuveiro e intencionar. Mas o mais profundo, o mais interessante é você conseguir olhar para isso como uma bênção, uma coisa boa, uma coisa positiva. Olha que incrível que o nosso corpo pode fazer. O nosso corpo, ele pode ciclar, ele pode oferecer abrigo para um bebê, se a gente quiser ter o bebê. E a gente pode, depois, renovar, voltar, começar um novo ciclo. E o legal é que, quando você está ali na sua lua cheia, por exemplo, cheia de energia, de vitalidade, com o arquétipo da mãe, que a gente vai falar sobre arquétipos também, você tem mais tesão em gerar. Não só gerar bebês, mas gerar projetos. Então, para mulheres que estão aí no planejamento e não conseguem pôr para o mundo, quando você se conecta com um momento onde você tem mais força de expansão, se é com a sua lua interna ou externa, você consegue botar isso para fora. Você consegue trazer o seu bebê, projeto humano, para o mundo. Por que a gente vai falar sobre a lua? Porque antigamente, agora eu vou explicar, né, aqui o porquê que é importante essa conexão com a lua, com os ciclos da lua. Antigamente, os nossos antepassados, eles se guiavam pela natureza. Então, eles viam ali onde estava o sol, então eu sei que horário que é. Qual lua que está, então eu sei o que vai ser melhor. Se dá para pescar, porque até hoje você consegue entrar na internet e ver qual que é o melhor momento para pescar, baseado na estação no ciclo da lua.
Então, os nossos antepassados, eles se guiavam pela natureza. E aí, as coisas mudaram quando, em 1582, a gente trouxe o calendário gregoriano para nossas vidas, que foi inventado simplesmente porque a gente precisava pôr uma data certa para as taxas, para os impostos serem cobrados. Então, olha que coisa doida. A gente saiu de guiados pela natureza, que é o que a gente é parte, né? O nosso corpo é parte da natureza, a gente é um animal também, para mudar tudo, inventar datas, inventar meses, inventar essas coisas simplesmente para poder pagar imposto de uma forma mais prática. E ignorar tudo. Vamos ignorar o ciclo da mulher, vamos ignorar quando que é melhor caçar, vamos ignorar tudo, porque eu preciso aqui arrumar os impostos. E quando a gente consegue olhar para isso, a gente vê o quanto desconectadas e desconectados os seres humanos estão da natureza nesse momento. E como é importante a gente trazer pequenas ações para a gente conseguir trazer essa reconexão, porque é olhando para a natureza e se conectando que a gente consegue fluir de uma forma muito mais tranquila nesse planeta escola que a gente veio, para o planeta Terra, onde a gente está para aprender e evoluir. Quando a gente recusa a natureza e vive de uma forma desconectada, a dor aparece, a resistência aparece, e a gente não consegue olhar para coisas simples, que é: eu sou parte da natureza. Como a natureza funciona? Talvez eu funcione assim também. Então vai ficar mais fácil para mim viver e conseguir experienciar tudo que eu tenho para experienciar nesse mundo. Depois eu quero falar para vocês sobre lua interna e lua externa. A lua interna, como a gente estava falando aqui, é relacionada à nossa menstruação. Olha que interessante, a mulher tem 4 ciclos, 4 partes do ciclo, né? 4 fases do ciclo. E a lua também. Coincidência? Não, meus amores. É porque a mãe natureza é perfeita. Ela faz a gente com espelhos na natureza pra gente conseguir se guiar por alguma coisa. A lua interna é quando a gente faz parte dos ciclos da menstruação, e a externa faz parte dos ciclos da lua, das fases do ciclo da lua. Então, muitas mulheres são guiadas mais, sentem mais no corpo os efeitos da lua interna. Então, quando tá pra menstruar, sente a cólica, ou sente os seios mais inchados. E muitas mulheres sentem mais a influência da lua externa, como eu, por exemplo. A minha lua é muito alinhada, interna com a externa. Porém, eu sinto muito mais esse movimento da lua externa. Estamos aqui em lua cheia, se eu não me engano, a gente ainda tá na lua cheia. E eu estou aqui falando com vocês. Por quê? Porque eu planejei para que a nossa primeira aula fosse no momento que eu estava me sentindo muito bem, que é quando a lua tá lá fora, tá cheia. E como que a gente vai descobrir isso? Só existe um jeito. Fazendo, gente. Não existe mágica. A Sandy não vai chegar aqui pra você e falar assim: olha, na lua cheia você vai sentir assim, assim, assim. E na lua nova você vai sentir assim, assim, assim. Não. Você vai fazer a sua mandala, assim como eu faço a minha. E aí você vai escolher um dia. Você vai escolher um horário do dia que você consegue se conectar com você, com aquele momento. E você vai preencher a sua mandala. E no outro dia também. E no outro dia também. E você vai criar esse ritual. Além de te conectar com o momento presente e te ajudar a ver como você se sentiu durante o dia, a sua mandala vai começar a te dar pistas de como você está se sentindo no total. E se aquele sentimento guia você até onde você quer chegar, ou se aquele sentimento está te atrapalhando. E aí você tem o poder mais incrível que nós seres humanos temos, que é mudar. Se você não está feliz com o caminho que você está tomando, você tem essa oportunidade linda que é de mudar, tomar uma decisão e mudar. Então, por isso que a mandala é tão importante. Vamos imaginar que você está na Austrália e que você quer ir ao Brasil, mas você pega o avião errado. Qual que é a primeira coisa que tem que acontecer para você sair desse avião, além dele pousar, né? Sair desse avião e pegar o avião certo que tá indo pra Austrália, para o Brasil. Alguém quer
falar. Pra você conseguir sair desse avião e pegar outro para ir pro Brasil, a primeira coisa que tem que acontecer é você ver que você tá no avião errado. Não tem como você decidir sair do avião se você acha que ele tá indo pro lugar certo. Então, a mandala vai trazer pra você assim, olha, você tá mal-humorada todos esses dias aqui desse ciclo, 15 dias, exatamente, aí a Manu se dá conta, você tem que se dar conta. E a mandala vai fazer isso pra você. Ela vai trazer essa perspectiva de o que eu tô fazendo como diz com a pessoa que eu quero ser? Será que eu tô me dando tempo o suficiente pra ver o que eu tô sentindo? E aqui vem até uma coisa interessante, que até não preencher a mandala diz algo sobre você. E eu vou trazer um exemplo lindo aqui pra vocês. Vou me abrir, tá? Em maio, meus pais estavam vindo para cá, para a Austrália. Olha como tá a minha mandala de maio. Eu estava tão ansiosa e empolgada que eu não preenchi minha mandala. Não me dei os 5 minutos da noite, porque eu faço a minha mandala à noite, pra respirar e olhar pro meu dia. Então, não preencher essa mandala traz essa reflexão. Por quê que eu não preenchi nesse dia? Por que que eu não me permiti olhar para meus sentimentos nesse dia? Será que eu estava confusa com os meus sentimentos? Aqui é assim, culpada. E você, preenchendo a sua mandala, você vai perceber também. Será que eu estava tentando evitar olhar pro meu dia? Será que aconteceu algo que eu não queria olhar? E geralmente essas coisas que a gente quer evitar são as coisas que a gente precisa olhar. Porque quando a gente expande como ser humano, é igual como se fosse aquele... Como que se fala? Ah, esqueci. Que é as bolinhas vão saindo, né? Vão expandindo. Só que quando a gente tem um problema... Se a gente não olha para esse problema e encara, a gente continua num círculo e a gente não consegue expandir, a gente não abre esse círculo, a gente fica só nessa bolinha. E essa mandala traz para você isso. A mandala vai te ajudar a olhar pro seu dia, ver o que aconteceu nele e tomar essa decisão de se mover, sair desse lugar que você não quer estar, entender o porquê que você está lá também. Vocês já ouviram falar que o pensamento gera o sentimento que gera suas ações? Isso é uma coisa que eu falo o tempo todo. Então, quando a gente pensa algo que é negativo, a gente sente algo negativo. Eu não vou fazer um experimento com vocês, mas se vocês quiserem depois, pensem em algo triste. Você vai ver que o seu corpo mostra que você tá triste, mesmo que seja uma lembrança ou que nunca aconteceu, ou muito antiga. Você pensa numa coisa triste, você sente no seu corpo, e aquilo ali te faz agir de alguma forma. E quando você faz a sua mandala, você consegue ver como você está se sentindo. E aí é o primeiro momento onde você consegue enfrentar, passar, deixar os sentimentos fluírem e transformar. Se decidir como você quer se sentir. Porque estar bem não é algo... É uma questão de decisão. Porque você pode acordar de manhã e falar... Desamera, né? Acordar de manhã e já ir pro Vucu Vucu, fazer as coisas sem se conectar. Ou você pode acordar de manhã e intencionar, falar, eu quero que o meu dia seja bom. E eu vou agradecer pelas coisas que tenho, vou seguir caminhando em direção às coisas que eu quero ter. E ser, caminhando em direção a quem eu quero ser. Então é isso que a mandala faz. A mandala, ela vai trazer pra você como você tá... É incrível, assim, eu estou super feliz de estar compartilhando com vocês o quanto é importante olhar e sentir o que você está passando e fazendo. Então, a mandala de maio, eu tenho aqui um livrinho cheio das minhas mandalas. Essa daqui, ó, de junho, também já preenchida. E tem essa desse mês que eu coloquei aqui. Na próxima aula, que vai ser na quarta-feira, são aulas de 30 minutinhos para vocês poderem anotar e assimilar tudo isso que eu tô falando também. Ver se faz sentido para você fazer essa mandala, que é uma coisa sensacional. Na próxima aula, a gente vai falar sobre os arquétipos da Lua. Então, a Lua tem... as fases da Lua tem os arquétipos da mãe, da feiticeira, da sábia e da... Eu falo criança, tem muita gente que fala da donzela, mas eu gosto de usar a palavra criança porque donzela me remete à virgindade. E isso não tem nada a ver. É o arquétipo da criança, dessa coisa a mais feliz e agitada, animada. Então, na próxima aula, quarta-feira, 9h30 da manhã, provavelmente vai ser pelo YouTube. Essa daqui era pra ser no YouTube, não rolou, mas a próxima vai ser.
A gente vai falar sobre os 4 arquétipos. Traga o seu caderninho e anote, porque você provavelmente vai se identificar mais com um, com o outro, ou você vai ter aquele, eu sou assim 2 dias no mês, ou nossa, eu sou assim 1 dia no mês, ou a maioria do meu mês eu tô nesse arquétipo aqui. E isso vai te mostrar também sobre o seu ciclo interno. Eu amei estar esta manhã com vocês. Espero ver vocês na quarta-feira, 9 da manhã. Se tiver, esse vídeo vai ficar gravado, tá? Então vocês têm 24 horas pra assistir esse, depois a gente vai pro próximo, e aí vai ter mais 24 horas pro próximo. Se vocês tiverem qualquer dúvidas, entrem em contato. E lembre-se, reflete sobre a sua relação com a sua menarca. Reflete sobre a sua relação, sobre o que você entende, o que você vê, o que você acredita ser a energia feminina. E se abra para poder se conectar com essa energia, tá bom? Um beijo, mulheres. Vejo vocês em breve.